Rádio Novo Tempo faz parte da rotina do Gerson. Ele trabalha na construção civil e costuma ouvir a programação ao longo do dia. E olha que essa história é antiga. Já são 37 anos sintonizando a emissora. É através desse pequeno radinho que ele se informa, ouve louvores e até mesmo ajuda na evangelização para levar a palavra de Deus aos colegas de trabalho. De 85 para cá a gente passa a usar a obra, o rádio na construção civil desde 85. Quando um quebra, nós arrumamos outro. Daí para cá a gente vem nessa vida ouvindo a musiquinha, ouvindo a reportagem. Aqui é o melhor lugar, porque aqui, mesmo que o rádio pega mais ruim, mas os locutores é mais conhecido, né? O Daniel está sempre junto com a gente, o Veríssimo sempre junto com a gente, então a gente fica mais amigo da rádio através dos locutores de lá. Aqui nós já temos um batizado, né, que é o Noel, trabalha nessa mesma equipe que eu até hoje. Eu conheci ele há 5 anos atrás, aqui na Jacareí, e por causa do radinho ele começou a fazer pergunta, e eu expliquei pelas perguntas que estavam no meu alcance. E convidei ele para vir estudar em casa. Nós estávamos começando um pequeno grupo. E mesmo com a tecnologia na palma da mão, com os smartphones, para o Gerson, o rádio ainda é o principal veículo de comunicação por conta da acessibilidade. Para mim é difícil, porque eu sou praticamente analfabeto. Eu estudei 3 meses para tirar a habilitação. Então, e com isso, o rádio me ajuda, o pessoal... Os conhecidos, né, que nem o Veríssimo, o Daniel, o Vanderlei, a minha esposa. As pessoas às vezes me encurralam em pergunta aqui no serviço que eu não tenho resposta. Aí eu ligo o celular e pergunto para a família, pergunto para os locutores e eles me ajudam. E assim como o Gerson, milhares de pessoas acompanham diariamente a programação da Rádio Novo Tempo. Muitos dos programas que compõem a grade são produzidos aqui, dentro do complexo de estúdios da Rede Novo Tempo, em Jacareí. Hoje nós já temos aproximadamente 17 emissoras espalhadas de norte a sul pelo Brasil. Inclusive tem uma aqui pertinho da gente, que é em Caçapava, a Rádio Novo Tempo Vale, 101.3 FM. E a rádio continua, né, com esse plano de expansão para continuar alcançando mais e mais ouvintes. Aqui em Jacareí funciona o centro de produção, né, da Rádio Novo Tempo. Então a gente tem uma equipe bem grande de produção, de edição de áudio, que produzem os nossos conteúdos, os nossos programas, que compõem a grade inteira. Então aqui a gente funciona praticamente como uma produtora de conteúdo. E a história da Rede Novo Tempo começou com o programa de rádio A Voz da Profecia em 1943. E tudo está documentado aqui, neste museu. Mas o rádio tem uma história mais antiga no Brasil e completou 100 anos agora em setembro de 2022, mesma data da independência do país. E mesmo com o passar dos anos, o veículo continua mantendo a relevância aqui no Brasil. Desde quando o rádio nasceu, ele trouxe uma importância muito grande para toda a comunidade que conseguia ouvir o rádio, né? E ele tem 3 características muito interessantes, né? Ele é multitarefa. Então o ouvinte, né, o público consegue ouvir o rádio e ainda fazer outras atividades como dirigir, cuidar de casa, cuidar do carro, trabalhar de forma geral, né? Então isso é muito legal para o rádio, para esse veículo, né? E ele conseguiu manter a relevância e consegue manter a relevância muito por conta disso. Um outro aspecto bem importante também, interessante, é que o rádio ele mexe com a imaginação do ouvinte, né? Então ali com alguns efeitos, com algumas trilhas, o ouvinte consegue se imaginar ali no rádio e consegue se imaginar na produção que o rádio fez, né? E o terceiro também, não menos importante, é a intimidade que o rádio traz, a proximidade que o rádio traz para a audiência, né? A gente costuma falar que a linguagem do rádio é em primeira pessoa, justamente para trazer essa companhia para a nossa audiência. Na década de 1920, o rádio foi o responsável por levar a informação a uma população brasileira composta por 65% de analfabetos. O educador Edgar Roquete Pinto é considerado o pai da radiodifusão no Brasil. O rádio, eu acho que nunca vai perder o espaço dele. O rádio ele vem se inovando também, né, com tudo isso, com a tecnologia, com a internet. Agora você pode não só ouvir, mas ver, né, o rádio, ver o que acontece tudo por ali também. E é legal porque o rádio ele chega em lugares onde a internet não chega, ele chega em lugares onde a TV não tem. Muitas pessoas que ouvem a rádio são ribeirinhos, são pessoas que têm lá um gerador para poder gerar energia.
outras fazendas, lugares mais distantes, enfim, são lugares que só o rádio chega, né? E o legal é que o rádio está presente na vida de todo mundo. Você está dirigindo, está ouvindo rádio, você está lavando a louça, está ouvindo rádio, está arrumando a casa, está, enfim, fazendo a caminhada, fone no ouvido, está acompanhando o rádio, está no ônibus, retornando ali do trabalho, é o rádio que está no fonezinho também. E por mais que tenha, né, todo esse avanço aí, as plataformas digitais e tudo mais, mas o rádio ele tem o lugarzinho dele garantido sempre, e eu acredito que vai sempre inovando, né? E o rádio acho que é algo que não morre, não. Entre as histórias por trás das ondas do rádio, algumas marcaram a vida dos locutores da Novo Tempo, através do relato dos ouvintes. De manhã, ela ouviu uma voz muito forte falando no ouvido dela, liga o rádio, liga o rádio. E ela ligou. Quando ela ligou o rádio, eu estava bem nesse momento da oração que eu tinha lido o verso, não me recordo agora qual é o verso bíblico. E aí ela ouviu, né, falando, o telefone da rádio, tentou ligar para a rádio e depois, né, retornou a ligação. Foi onde ela começou a me contar toda a história dela e que realmente aquele momento ali dela ter ligado o rádio fez a diferença para ela não pôr um fim à vida dela e entender que existe esperança ainda, independente de qual caminho ela tivesse tomado, as decisões erradas, mas ela sentiu que tinha esperança ainda. E a gente trouxe um acompanhamento para ela, né, um pastor para ir até a casa dela, para trazer todo o suporte ali que ela precisava. E esse foi um dos momentos que marcou bastante a minha vida, saber que eu pude fazer a diferença na vida de mais uma pessoa. Quanto ao futuro, a Rádio Novo Tempo prevê ampliar ainda mais a cobertura. Acho que o grande sonho da Novo Tempo é ter a cobertura total de todo o Brasil com as ondas do rádio, né? Ainda isso não é possível, mas a gente continua sonhando em cada vez mais expandir o sinal da Rádio Novo Tempo pelo Brasil. Tem ouvintes que dizem que o rádio, a Rádio Novo Tempo, para eles é o ar que eles respiram. Às vezes, quando a rádio sai do ar, parece que eu fico sem ar, não consigo respirar direito. E o rádio, para mim, eu tenho, hoje em dia, mais ou menos isso, né? O rádio é o ar que a gente respira, né? E trabalhar na Novo Tempo é algo totalmente diferente. Por quê? Porque a gente leva uma mensagem que traz esperança. Realmente esse ar que falta muitas vezes, né? Esse ar da esperança, esse ar de que a gente pode confiar em algo muito maior e melhor que vem. E é uma satisfação muito grande, é um prazer. A gente faz o que gosta e ainda recebe por isso, né? Isso que é muito legal. A gente, como pedreiro na construção civil, é uma profissão suja, é uma profissão bruta, é um serviço pesado. Normalmente as pessoas não gostam, que a gente faz muito barulho. Uma porcentagem do pessoal da construção civil é muito grito, muito palavrão, muito xingatório. Então a gente já não é bem recebido. Agora a gente está mudando através do rádio, da música. Em vez do pessoal ouvir grito e xingatório, palavrão, eles escutam hinos, as palavras, os pastores falando, os conselhos que os pastores dão. E isso está melhorando muito a vida da gente. Daqui a pouquinho tem a sua música preferida, o seu louvor favorito. Daqui a pouquinho pensando bem com o pastor Felipe Amorim.